Bom dia, gente. Estou vindo através desse material que será o nosso assunto da semana, né? Que é justamente o Teorema de Tales. Nós vamos ver, né, este conteúdo através deste vídeo. Então, o que é que diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales é um teorema da geometria que afirma que, num plano, a interseção entre duas ou mais retas paralelas, nós temos aqui, ó, retas paralelas, que é a reta RST, então retas paralelas, e transversais, que é justamente a P e a Q, formam segmentos proporcionais. Então, toda vez que eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, eles determinam segmentos proporcionais. Mas o que quer dizer retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que em toda a sua extensão ela apresenta a mesma distância. A reta R e a reta S, elas são duas retas paralelas. Ora, se reta R e a reta S são paralelas, em toda a sua extensão, essa distância entre elas permanece a mesma. Da mesma forma, a reta S é paralelo à reta T. Então, em toda a sua extensão, esta distância entre essas duas retas S e R permanecem a mesma. Ora, se R é paralelo a S e S é paralelo a T, então a reta T e a reta R também são paralelos. E a distância entre elas em toda a sua extensão também continua sendo a mesma. Já a reta P e a reta Q, elas são transversais. Se nós prolongássemos a reta P e a reta Q, elas iam se encontrar em um ponto, elas iriam se interceptar. Por isso que elas são chamadas de transversais. Transversais porque elas passam por essas retas e elas têm um ponto em comum. E elas determinam segmentos proporcionais. Ora, o teorema foi desenvolvido pelo filósofo. O Teorema de Tales foi desenvolvido por um filósofo. Ele, além de ser filósofo, ele também era astrônomo e matemático. O nome dele era um grego chamado de Tales de Mileto. Nascido em 624 a.C. e morreu em 558 também antes de Cristo. E é por homenagem a Tales que ele recebe o Teorema de Tales. Por isso que ele tem o nome dele. Ele descobriu e ele nomeou o teorema com o seu próprio nome. Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representamos graficamente esse feixe de retas paralelas cortadas por transversais, né? Então, ó, esse feixe de retas paralelas cortadas por transversais, você observa o seguinte: a reta R, como a gente já tinha visto no enunciado, a reta R, a reta S e a reta T. Né? Elas são paralelas e a gente denota no material essas duas barrinhas. Toda vez que você encontrar essas duas barrinhas, você já entende que ele está dizendo que essas retas são paralelas. Então, ele está dizendo aqui, R é paralelo a S, que por sua vez, S é paralelo a T. E logo, R também é paralelo a T. Então, essas três retas, eles são entre si paralelas. Já as retas P e Q são as retas transversais. E justamente os segmentos que eles formam, determinam, é justamente o segmento AB, o segmento BC
o segmento DE e o segmento EF, determinados por quem? Pelas interseções com as retas paralelas. As interseções das retas perpendiculares, ou no caso, as retas transversais com as retas paralelas, eles determinam justamente esses segmentos. E esses segmentos, pelo teorema de Thales, ele diz que eles são proporcionais. E nós vamos formar as razões com esses segmentos. E eles dizem que são iguais. Olha só, AB, o segmento AB, estar para o segmento BC. Essa igualdade a gente lê como assim como o segmento DE estar para o segmento EF. O que é que a gente observa, gente? A gente observa o seguinte, eu comecei com o segmento aqui na reta, né? Na reta P, seguindo esse sentido, de cima para baixo. Não foi? Então, eu peguei o segmento AB como numerador da minha fração e depois o segmento BC, sendo denominador de uma fração. Quando eu fui para a reta Q, eu tive o mesmo sentido. Eu vim de cima para baixo e eu coloquei DE, que é o numerador da outra fração, estar para EF, que é o denominador da fração. O que é que nós temos? Nós temos uma igualdade entre duas razões. Então, quando isso acontece, é porque essas razões ou frações, eles estão em proporção. Eles são proporcionais. Então, ó, eu poderia fazer de outra maneira. Posso. Eu tanto posso fazer de cima para baixo, como de baixo para cima. Eu também poderia utilizar assim, ó. O AC, o todo, tá vendo aqui, ó? O todo, de A até C. Estar para AB. Assim como, aí eu pegaria na outra reta o todo. O todo seria, da reta Q, seria DF. Estar para EF. Aliás, DE, né? Porque aqui eu peguei AB, então DE. Eu também poderia fazer AC estar para BC. Assim como DF estaria para EF. Então, o que é que você observa? Eu posso pegar qualquer um dos segmentos, desde que eu mantenha a ordem de igualdade. Se eu peguei os segmentos na reta B de uma forma, eu tenho na reta P de uma forma, eu tenho que ir para a reta Q e fazer da mesma forma, da mesma maneira. Beleza? Tanto faz eu pegar os segmentos de cima para baixo, como de baixo para cima. Vamos resolver um exercício de exemplo, né, para esta aula desta semana. Eu coloquei este exemplo assim. Dado 3 retas paralelas, quais são as retas? As retas R, a reta S e a reta T. Né? Essas 3 retas são paralelas, cortadas agora por 2 transversais. Quais são as retas transversais que cortam essas retas paralelas? A reta U e a reta V. O que é que eu observo? Elas determinaram segmentos. Agora ele diz assim, determine o valor desconhecido. Então, o que é que eu observo? Esse segmento tem 15 unidades. Já esse outro segmento, ele possui 5 unidades. Já na reta V, eu tenho 20
unidades. E aqui eu tenho uma letra X. Essa letra X, ela representa um valor numérico. Este é o valor desconhecido que este exemplo quer que a gente determine. Ora, como é que eu vou fazer aqui? Lembra que eu disse que eu posso pegar de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu vou pegar agora primeiro de baixo para cima. Então, eu vou pegar primeiro o segmento 5. O segmento 5 está para o segmento 15. Certo aí, ó? Vou pegar esta fração. Eu vou dizer que 5 está para 15. Assim como, que é aquele sinal de igualdade, como eu peguei 5 estar para 15, eu vou pegar x estar para 20. Certo aí? X estar para 20 é a minha outra igualdade, minha outra fração. E estas duas frações, elas estão em proporção. Por quê? Porque são uma igualdade entre duas razões. Porque essas retas paralelas cortadas por duas transversais determinam 4 segmentos proporcionais. Então, o 5 está para 15, da mesma forma que o x vai estar para 20. Se eu peguei de baixo para cima na reta U, eu pego também de baixo para cima na reta V. Como eles estão em proporção, nós vamos usar a lei fundamental da proporção. E o que diz a lei fundamental da proporção? Diz que os elementos que estão nos meios, o produto desses elementos que estão nos meios é igual ao produto dos elementos que estão nos extremos, ou vice-versa. O produto dos elementos que estão nos extremos também é igual ao produto dos elementos que estão no meio. Ora, e a gente fica com essa dúvida. Quem são esses elementos dos extremos? Quem são esses elementos dos meios? Eita! Bem, olhando para a questão, o desenho, eu peguei o primeiro elemento, foi 5. Depois eu peguei o 15. Depois eu vim para a segunda reta e peguei x. E por último eu peguei o 20. Ora, o primeiro elemento que eu pego e o último elemento que eu pego são os elementos dos extremos. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o 5 para formar a fração, eu coloquei 5 estar para 15. Assim como, aí eu peguei x estar para 20. Então, o 5 e o 20 foram os últimos elementos, o primeiro e o último. É como os filhos, um casal tem 4 filhos. Tem o primeiro, que é o mais velho, tem o segundo, tem o terceiro, que são os 2 filhos do meio, e por último, ele tem o caçula, que é o 4º filho. Então, o primeiro filho primogênito e o caçula são os filhos dos extremos. Os outros 2 que nasceram no meio, entre o primeiro e o último, são os filhos do meio. Então, é isso que está acontecendo. O produto dos elementos dos extremos é igual ao produto dos elementos do meio. Agora, para que a gente possa determinar o valor de x, já que a gente está dizendo que é uma igualdade, a gente observa que é nos elementos do meio que nós temos a variável. E toda vez que a gente tem a variável, a gente sempre multiplica ela primeiro. A gente coloca este produto antes do sinal de igualdade, porque fica mais fácil. É obrigado a fazer isso? Não. A gente só orienta que fica melhor a gente colocar primeiro o produto dos elementos que tem a variável no primeiro
termo, quer dizer, antes do sinal de igualdade, e colocar depois do sinal de igualdade o produto dos elementos que ficam sem as letrinhas, sem a variável, certo? Então, ó, eu vou fazer x vezes 15. E vou dizer que x vezes 15 é igual a 5 vezes 20, certo? Então, eu vou fazer esta nossa nova igualdade. Ó, eu multipliquei quem? Eu multipliquei o 15 com o x, porque ele tinha a variável, e igualei ao 5 vezes 20. Ora, 15 vezes x é 15x. E 5 vezes 20 é 100. Então, a nossa próxima igualdade é justamente o quê? 15x é igual a 100. Certo aí? Agora, neste segmento que foi colocado aqui nas retas paralelas cortadas pelas transversais, ele pediu o valor de 15x? Não. Ele quer saber que é o valor de x. Logo, esse 15 não pode ficar aqui multiplicando x. Eu vou precisar deslocá-lo para depois do sinal de igualdade. Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer com esse 15? Ora, ele está antes do sinal de igualdade multiplicando o valor de x. Como ele vai se deslocar para depois do sinal de igualdade, ele vai com a operação inversa da multiplicação. E quem é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 15, ele passa para depois do sinal de igualdade, dividindo 100. Então, nossa próxima igualdade vai ser quem? X é igual a 100 dividido por 15. Esta é a nossa próxima igualdade. Seria a resposta? Sim, seria a resposta. Se por acaso eu tivesse alternativa A, B, C, D e E, então a gente iria observar se uma dessas alternativas tinha este valor. Se não tivesse, então eu teria que transformar esta fração. Eu poderia simplificar, quer dizer, reduzi-la esta fração, colocar ela num formato irredutível para verificar se seria agora a solução da minha questão. E o que é simplificar fração? Ora, observa-se aqui o 100. O 100 eu obtive pelo produto de 5 vezes 20. Então, ó, 100 é igual a 5 vezes 20. Não é isso? Este aqui é o valor de 100. E 15? 15 é quem? 15 é 3 vezes 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu observo que eu tenho 5 no produto de 3 vezes 5 para ser 15 e tenho 5 no produto de 5 vezes 20 para me dar 100. Simplificar é dividir o numerador da fração e o denominador da fração pelo mesmo número. E eu observo que eu posso dividir o 100 por 5, que vai me dar como resultado o 20. E eu dividindo o 15 por 5, eu tenho como resultado o 3. Então, é isso que é uma simplificação de fração. É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Porque a igualdade permanece. Porque tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador para que a fração continue representando o mesmo valor numérico.
Então, a nossa próxima igualdade seria essa aqui. Poderia ser a resposta. Se uma das alternativas A, B e C tivesse esta resposta, a gente iria marcar. Mas tem como ele fazer diferente? Tem. Ele pode dividir o 20 por 3 mesmo e querer a resposta como um número decimal, que poderia apresentar uma casa decimal, 2, 3, vai depender da alternativa. Nós vamos simplificar, fazer essa divisão e o próximo valor que nós vamos ter de x, ele não é um número exato, ele é um número decimal, ele é uma dízima, né? Ele continua. A gente apenas colocou aqui um valor aproximado. Ele seria 6,6 e alguns valores, de tal forma que, como o próximo número depois desse é 6, então a gente pega e, como ele passou do 5, então eu posso colocá-lo numa forma assim, para mais, né? Eu coloquei 6,7 como a divisão de 20 dividido por 3, certo? Esta seria a alternativa se por acaso tivéssemos ela nos itens A, B, C e D. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o quê? Dado 3 retas paralelas, elas foram cortadas agora também por 2 transversais. E essas 2 transversais também é a letrinha, né? É a reta U e a reta V. Existe uma diferença entre este exemplo e o exemplo anterior. A diferença é que essas retas U e V, que são transversais a retas paralelas R, S, T, elas se cruzam em um ponto justamente em cima da reta do meio, que é a reta S. Vamos fazer de forma diferente do que a gente fez no item anterior? Não, nós não vamos fazer diferente. Nós vamos fazer de forma igual. A gente vai pegar os valores, os segmentos que a reta U determina e os segmentos que a reta V determina. Se eu peguei de baixo para cima, numa reta U, eu vou pegar também de baixo para cima na reta V. Eu posso pegar os segmentos de baixo para cima na reta U ou de baixo para cima na reta V. Eu também posso pegar de cima para baixo na reta U e de cima para baixo na reta V. Eu vou pegar este exemplo de cima para baixo, já que no outro anterior eu peguei de baixo para cima, certo? Para a gente observar que pode fazer das duas maneiras, desde que a gente obedeça a ordem. Se eu peguei numa reta de cima para baixo os segmentos, eu tenho que ir para outra reta também pegando de cima para baixo. Então, ó, formando a primeira fração na reta U, eu tenho x estar para 1, certo aí? X estar para 1 é a minha primeira fração tirada dos segmentos que formam, né, na reta U, certo? X estar para 1. Assim como, aí eu vou pegar os segmentos que estão aqui, ó, na reta V. Você precisa passar o lápis em cima da reta para que a gente possa determinar quem são os valores que as retas estão formando. Tá vendo? Eu peguei aqui, ó, U, ó, de cima para baixo. Então, o primeiro segmento que eu vi foi X. Por isso que ele está no numerador da fração. Depois eu vim seguindo a reta e encontrei o segmento 1. Tá vendo aqui? Esse segmento de medida 1, ele agora é o denominador da minha fração. Esta foi a primeira fração
que eu formei utilizando os segmentos da reta U. Vou agora para a reta V. Como eu peguei na reta U de cima para baixo, eu vou pegar na reta V também de cima para baixo. Passando o lápis, né, ou a caneta em cima da reta V, eu encontro o meu primeiro segmento como sendo 3. E o meu segundo segmento como sendo o valor 2. Então, minha próxima fração é justamente 3 meios. Então, ó, eu tenho simplesmente esta igualdade entre duas razões. Então, ó, x estar para 1, assim como 3 estar para 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os elementos dos meios e igualar os elementos dos extremos. Ou os elementos, fazer o produto dos elementos dos extremos e igualar com o produto dos elementos do meio. O que é que eu observo nesta proporção? Que o elemento x, ele é o primeiro valor que eu coloquei, ele é extremo. E como ele é extremo, eu vou fazer... E como ele tem um x, eu vou fazer primeiro o produto desses dois valores. Então, 2 vezes x é igual a quem? A 1 vezes 3, que são os elementos do meio. Então, eu vou ficar com esta igualdade aqui, ó. Eu vou ficar com 2x, ou 2 vezes x, igual a 1 vezes 3. 2 vezes x é 2x. E 1 vezes 3 é 3. Então, a nossa igualdade é essa. Olhando para o segmento, eu posso dizer que foi esse o valor que ele quis encontrar? Ele queria saber qual era o valor de 2x? Não. Ele quer saber que é o valor de x. Como ele quer saber o valor de x, eu tenho que pegar esse 2 que está multiplicando o x e passar para depois do sinal de igualdade. Quando eu faço isso, esse 2 que está multiplicando, ele passa para depois do sinal de igualdade, dividindo. Então, minha próxima igualdade é justamente essa. X vai ser igual a 3 meios. Seria a nossa resposta? Seria. Se eu tivesse a alternativa A, B, C, D e E, eu posso encontrar como solução para o segmento X 3 meios, uma fração. Uma fração é um número racional. Pode ser resposta. Agora, poderia ser que ele quisesse a resposta no formato de um número decimal, um número com vírgula. Então, eu teria que dividir o valor de 3 por 2. Então, dividindo o valor de 3 por 2, eu teria como resposta 1 meio. Ou 1,5, certo? Então, esta poderia também ser a nossa resposta se tivéssemos alternativa. Respondido o exemplo 2 do material, tá certo? De estudo. Eu quero que esta semana vocês estudem este assunto, essa aula. Olha só. Dado 3 retas paralelas... Três não, gente. Esta aqui são 4 retas paralelas. Olha só a figura. Temos aqui 4 retas paralelas. A reta A, a reta B, a reta C e a reta D. Tá vendo essas barrinhas? Toda vez que a gente encontra essas barrinhas, quer dizer o quê? Que essas retas são paralelas. Então, ó, dado 4 retas paralelas, A paralelo a B, que por sua vez B é paralelo a C e que por sua vez C é paralelo a D. Então, A é paralelo a C e A é paralelo a D. B também é paralelo a D, tá certo aí? Então, essas retas, elas possuem o quê? As mesmas distâncias em toda a sua extensão. E o quê?
duas retas transversais quaisquer. Ele colocou no problema quaisquer justamente porque ele não disse que a reta era U, V, W, né? Ele não colocou nenhuma letra especificando que reta era essa. Então, ele colocou a palavra quaisquer. Mas o que é que ele quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine agora dois segmentos. O segmento de valor X e o segmento de valor Y. E agora, seria feito de forma diferente do que a gente estava fazendo até agora? Não, claro que não. Nós vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente fez nas questões anteriores. Sempre olhando para a reta e pegando os valores de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas tudo que eu fizer da primeira transversal, quando eu for formar a outra igualdade de fração, eu preciso, ou razão, eu preciso seguir a mesma ordem, certo aí? Neste exemplo, eu vou primeiro pegar o valor desta primeira reta, de cima para baixo. Então, eu observo que quando eu vou trabalhar com esta primeira reta, eu encontro o valor X. Eu poderia encontrar o valor Y primeiro? Poderia. Eu iria para essa reta aqui e pegaria de baixo para cima, né? Para pegar logo o primeiro valor Y. Mas tanto faz. Eu vou fazer primeiro esta aqui. Eu gosto de fazer de cima para baixo. Então, ó, eu vou pegar este valor, esse segmento 10, que vai estar para o segmento X. Esta vai ser a minha primeira fração. 10 estar para X. Então, nós temos esta fração. 10 está para X nessa primeira transversal. Agora eu vou para outra transversal, seguindo também de cima para baixo. Então, o primeiro segmento que eu encontro é 7. E o outro segmento, 14. Então, eu vou formar a fração 7 estar para 14. Esta seria agora a nossa próxima fração. E a partir daí, eu formo uma proporção, uma igualdade entre duas razões ou frações. Então, eu vou determinar utilizando a propriedade da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que é que eu observo? Que a variável está justamente no segundo termo. Então, ele é meio. Então, primeiro eu vou calcular o produto dos meios e depois igualar com o produto dos extremos. Por quê? Porque eu prefiro que a variável fique antes do sinal de igualdade, né? E os números que não têm variável depois do sinal de igualdade. Então, a minha próxima igualdade será essa aqui, ó. 7 vezes x é igual a quem? A 14 vezes 10. 7 vezes x é 7x. E 14 vezes 10 é quanto? 14 vezes 10, eu estou escutando vocês dizerem aí. Ah, muito bem. 140. Mas aqui, o segmento no desenho é 7x que a gente precisa encontrar? Não. O valor do segmento é x. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse 7? Passar para depois do sinal de igualdade. E a operação inversa seria qual? Como ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos passar esse 7 dividindo quem? 140. Então, nós vamos ficar com a seguinte igualdade. Nós vamos ficar com x é igual a 140 dividido por 7. E quanto é 140 dividido por 7?
Tô escutando? Certo. O valor de x é 20. É um valor exato, não é? Então, este seria o nosso primeiro valor que ele pediu que a gente encontrasse, o valor de x. E agora nós vamos encontrar o valor de y. Ora, vamos ver como a gente vai encontrar este valor. O valor de y está aqui embaixo. Então, ó, na outra reta, a posição do valor de y, nós temos o 8. Aqui eu tenho 10 e na posição na outra reta aqui, ó, eu tenho y. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar esses segmentos, porque eles são todos proporcionais. Então, eu vou pegar a minha primeira fração que eu vou formar, vai ser quem? 10 estar para 8. Eu poderia pegar o valor aqui de x que eu já encontrei. X estar para 8 e fazer 14 estar para y. Porque o valor de x eu já encontrei. Porém, eu observo que o valor de x é maior do que esse 10. Se ele é maior do que 10, eu posso pegar o 10, porque também está em proporção. E o 10 sendo menor, eu prefiro pegar o valor menor. Né? Aqui nessa posição, ó, de x, eu tenho 14. 14 também é maior do que o anterior, que é 7. Então, claro e é evidente que eu vou pegar os valores menores. Então, eu vou pegar 10 estar para 8 na mesma linha, ó, na mesma linha, de cima para baixo. 10 estar para 8. 10 estar para 8, assim como quem? 7 vai estar para y. 7 vai estar para y na mesma proporção. Muito bem. E agora, o que é que nós temos? Uma igualdade entre duas razões ou duas frações. E então nós vamos utilizar a lei fundamental da proporção, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. O que é que a gente observa? Que este y, ele é o quarto termo. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, ele é extremo. Se ele é extremo, eu primeiro vou multiplicar os elementos dos extremos e colocar antes do sinal de igualdade e depois multiplicar os elementos do meio e colocar depois do sinal de igualdade, porque eu prefiro colocar o produto que tem a variável antes do sinal de igualdade, certo? Então, 10 vezes y é 10y, não é isso? 10 vezes y é igual a quem? A 8 vezes 7, que são os elementos do meio. Esta é a nossa próxima igualdade. 10 vezes y é 10y. E 8 vezes 7, quanto é? 8 vezes 7, ou 7 vezes 8, pode também ser. Sim, muito bem, 56. 56 é o produto de 8 vezes 7 ou 7 vezes 8. Mas o segmento que a gente vai encontrar era o 10y. Aqui tem 10y? Não, aqui só tem um valor de y. Logo, eu vou pegar esse 10 que está multiplicando o y e vou passar para depois do sinal de igualdade, dividindo 56. Então, nossa próxima igualdade será que y é igual a esta fração. Poderia ser a resposta? Poderia. Poderia ser a resposta. Mas se não for a resposta, se eu olho para as alternativas A, B, C, D e E, e eu não tenho essa como resposta, eu preciso simplificar a fração, eu preciso dividir. Então, ó, vamos dividir.
Quanto é 56 dividido por 10? Quando eu divido 56 por 10, eu observo que a fração aqui, o denominador da fração, tem apenas um zerinho. Se ele tem apenas um zerinho, eu pego a vírgula que está aqui, ó, depois do 6, e ela vai andar uma casa no sentido de quem? De trás, no caso, para frente, né? O primeiro número não é 56, ou não é 5, e o segundo número não é 6, então ele sai de 6 no sentido do primeiro, que é 5. Então, ele vai andar quantas casas? Apenas uma, porque eu só tenho um zero. Então, a nossa próxima igualdade vai ser y é igual a 5,6, é a nossa resposta, certo? Se tivéssemos as alternativas A, B, C, D e E, nós teríamos o valor 20 e 5,6 como resposta. Bem, gente, são esses 3 exemplos que contemplam o assunto de Teorema de Tales para que vocês possam estudar e a gente fazer uma atividade na próxima aula com este assunto, certo? Estudem e até o próximo vídeo.